Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da turma 186 de Direito da UFMG. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores dramas da história marítima brasileira, o naufrágio do Batomushi. Era a véspera de Ano Novo de 1988, quando a alegria da celebração se transformou em tragédia. Uma embarcação de turismo, repleta de sonhos e esperanças, afundou na Baía de Guanabara, levando consigo 55 vidas. Aquele que deveria ser um momento de festa se tornou uma noite marcada pela dor e pelo luto. Para muitos, a virada do ano nunca mais foi a mesma. Esse caso, que chocou o país, vai muito além de um simples acidente. É uma história de negligência, de falhas sistêmicas e de um sistema que falhou em proteger a vida de seus cidadãos. Neste episódio, vamos além dos números e das datas. Vamos desvendar as causas desse trágico acontecimento, analisar as responsabilidades de cada um dos envolvidos e entender as implicações jurídicas desse caso que marcou a história do Brasil. Para entendermos a dimensão da tragédia, precisamos voltar àquela noite de 31 de dezembro. O Batomushi, um barco projetado para transportar um número limitado de passageiros, estava com superlotação. As pessoas se aglomeravam, ansiosas para a celebração da chegada do Ano Novo, enquanto a embarcação deixava o pier de Botafogo. As condições climáticas não eram as mais favoráveis, com ventos fortes e mar agitado. Contudo, a autorização para a saída foi concedida, ignorando todos os sinais de alerta. E então, o inesperado aconteceu. O barco começou a apresentar problemas, balançando violentamente. Em poucos minutos, a embarcação se partiu ao meio e afundou nas águas geladas da Baía de Guanabara. A cena que se seguiu foi de desespero total. Pessoas se afogando, outras lutando para se manter à tona. A falta de equipamentos de segurança e a demora no resgate agravaram a tragédia. Vamos ouvir agora análises gerais de João Pet Feijão, especialista em direito penal, e Doc Hudson, especialista em direito marítimo. O caso Bateu-Mout é um exemplo clássico de como a imprudência, a negligência e a ganância podem levar a consequências trágicas. A superlotação do barco, a autorização para sair em condições climáticas adversas e a falta de manutenção são fatores que, isoladamente, já representavam um risco significativo. Em conjunto, esses fatores criaram um cenário catastrófico. Bem pontuado, Dr. João. Mas acho que além disso, é importante ressaltar que a responsabilidade por essa tragédia, ela não se limita aos responsáveis diretos pela operação do barco. Os órgãos reguladores, como a Capitania dos Portos, também devem ser responsabilizados por suas omissões. A falta de fiscalização e a concessão de autorizações para embarcações em condições precárias contribuíram muito para o acidente. Juridicamente, como podemos analisar esse caso? Quais os crimes que foram cometidos nessa situação? O crime central é o homicídio culposo. A conduta culposa dos responsáveis ao permitirem a superlotação, a saída em condições climáticas adversas e a falta de manutenção do barco resultou na morte de 55 pessoas. A tragédia que vitimou 55 pessoas a bordo do Bateu-Mout não foi um mero acidente, mas sim o resultado de uma sucessão de escolhas irresponsáveis e negligentes. A teoria da imputação objetiva nos ajuda a desvendar esse crime anunciado, revelando como a conduta culposa dos responsáveis teceu uma rede de fatalidades. Imagine um quebra-cabeça macabro, onde cada peça representa uma falha. Então, a superlotação, um excesso de peso que inclinava a balança para o desastre. As condições climáticas adversas, um cenário de tempestade perfeita que a tripulação ignorou. A falta de manutenção, feridas abertas em um casco frágil.
Juntas, essas peças formaram um quadro sombrio, onde a morte era a única conclusão possível. A culpa, nesse caso, não foi uma mera fatalidade, mas sim uma escolha consciente ou inconsciente. Os responsáveis sabiam, ou deveriam saber, dos riscos que estavam assumindo. A previsibilidade do desastre era tão clara quanto as ondas que se chocavam contra o casco do barco. O Código Penal, em seu artigo 121, parágrafo 3º, descreve o homicídio culposo, tipificando essa conduta criminosa. Além disso, no parágrafo 4º do mesmo artigo, diz que no homicídio culposo a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. A imprudência, a negligência e a imperícia se entrelaçaram nesse trágico evento, transformando uma simples travessia em uma sentença de morte para dezenas de pessoas. É como se os responsáveis tivessem jogado os passageiros em um jogo de azar, com a morte como prêmio. A teoria da imputação objetiva nos mostra que esse jogo não foi justo, pois as regras foram manipuladas para favorecer o desastre. A conduta dos agentes criou um risco juridicamente relevante, e esse risco se concretizou da forma mais cruel possível. O caso de Battlemout é um lembrete de que a segurança não pode ser negociada. A vida humana tem um valor incalculável e aqueles que a colocam em risco devem ser responsabilizados. A justiça, nesse caso, não é apenas uma questão legal, mas também uma questão de respeito à memória das vítimas e de prevenção de futuras tragédias. Além do homicídio culposo, vale ressaltar que temos a lesão corporal culposa, já que muitas pessoas ficaram feridas. Além disso, a empresa proprietária do barco pode ser responsabilizada objetivamente, independentemente de culpa pelos danos causados. E a questão da omissão de socorro? Como ela se encaixa no contexto? Bom, a omissão de socorro nesse caso é como um naufrágio silencioso, tão grave quanto o primeiro. Enquanto o Battlemout afundava, levando consigo dezenas de vidas, o tragédia se desenrolava nos bastidores, a falha na prestação de socorro. Imagine um relógio cujas engrenagens representam cada etapa do resgate. O chamado pelos bombeiros, a chegada das equipes de salvamento, a coordenação das ações. Nesse relógio, muitas engrenagens estavam enferrujadas, impedindo que o mecanismo funcionasse corretamente. A demora no acionamento dos serviços de emergência foi como parar o tempo para as vítimas. Cada segundo que passava era uma vida que se distanciava da chance de ser salva. E a falta de organização no resgate? Uma sinfonia de caos, onde a esperança se afogava junto com as vítimas. O Código Brasileiro, em seu artigo 135, é claro: quem pode prestar socorro e omite-se comete um crime. No caso do Battlemout, a possibilidade de salvar vidas era concreta, mas a ação foi negligente. É como se as vítimas estivessem gritando por ajuda e ninguém as ouvisse. A omissão de socorro não é apenas um crime, mas sim um ato de covardia. É abandonar alguém em seu momento mais vulnerável, quando a vida se resume a um grito desesperado por ajuda. E a conta dessa covardia foi paga com a vida de inúmeras pessoas. E quais foram as consequências jurídicas desencadeadas por este caso? O caso do Battlemout foi um naufrágio, né? Não só de uma embarcação, mas também de uma esperança na justiça. As ondas da burocracia, da complexidade jurídica arrastaram o processo por anos, criando um mar de frustração para as vítimas e seus familiares. Os responsáveis foram julgados e condenados, sim, mas a sentença, como um iceberg, escondia uma parte muito maior submersa: a leniência das penas, a impunidade de alguns e a sensação de injustiça que persistiu. E por que as penas foram tão leves? Um coquetel de fatores contribuiu para esse resultado. A complexidade do caso, com diversos envolvidos e responsabilidades difusas, foi como um labirinto que confundiu a justiça. A qualificação jurídica dos crimes como culposos em vez de dolosos suavizaram as penas, como se a morte de 55 pessoas fosse apenas um acidente de percurso.
A pressão da sociedade por punições mais severas chocou-se com a rigidez do sistema jurídico, que muitas vezes parece mais preocupado com detalhes técnicos do processo do que com a dor das vítimas. E os recursos jurídicos, como boias de salvação para os culpados, prolongaram o sofrimento das famílias e mantiveram a ferida aberta. A impunidade, como um fantasma, pairou sobre o caso. Alguns dos responsáveis conseguiram escapar da justiça, deixando um gosto amargo de injustiça na boca de todos. E a falta de prevenção, a ausência de medidas para evitar que novas tragédias ocorressem, foi como jogar sal na ferida de um povo que já havia perdido tanto. O caso do Batelmonte nos mostrou a face mais sombria do nosso sistema judiciário. A lentidão, a burocracia e a dificuldade de alcançar a justiça. Mas também nos mostrou a força da união das vítimas e a necessidade de lutar por mudança. O caso Batomushi é um marco na história da segurança marítima no Brasil. Essa tragédia não só expôs as fragilidades do sistema de fiscalização, bem como denunciou as consequências da negligência e da corrupção que assolavam o país. É fundamental que aprendamos com os erros do passado para evitar que novas tragédias ocorram. A segurança da navegação deve ser uma prioridade e as leis precisam ser cumpridas com rigor. A memória das vítimas do Batomushi não pode ser apagada. É nosso dever manter viva a lembrança dessa tragédia para que possamos construir um futuro mais seguro. A tragédia do Batomushi nos mostra a importância da responsabilidade individual e coletiva. É preciso que cada um de nós faça a sua parte para garantir a segurança de todos. Agradecemos aos nossos convidados por compartilharem seus conhecimentos conosco. Esperamos que esse episódio tenha contribuído para a reflexão sobre a importância da segurança e da justiça. Até a próxima!